E essa questão, gente, do abastecimento de diesel no Brasil considera três fatores principais: a produção nacional de diesel, S10, a importação de diesel e os estoques nacionais. Segundo estimativas da LED Consultoria, mesmo que todo o volume importado fosse interrompido, levaria aproximadamente 40 dias para que houvesse realmente falta de S10 no país. E é para entender melhor essa avaliação que eu converso agora com o Marcos Délia, que é sócio da LED Consultoria, que já está aqui comigo. Marcos, bom dia para você. Bem-vindo aqui, meu querido, à nossa programação. Bom dia a todos. Vamos lá, Lédio. Márcio, a gente tem nessa situação agora, aqui no Brasil, algumas regiões já relatando, né, alguns estados, municípios, relatando uma maior dificuldade para poder ter combustível, já alertando para falta, a gente tendo práticas aí de preços altamente descoordenadas no país, né? Pelo menos pela média do que a gente tem visto, os levantamentos da própria ANP já mostram isso, principalmente na região do sul do país. O que a gente precisa observar nesse momento? Há realmente uma falta de acesso por uma questão logística, porque pelo relatório que vocês trazem aí na consultoria, não seria questão de oferta. Então, o problema estaria na logística para que a gente tenha essa situação hoje de ter lugares vendendo diesel a R$ 9? Assim, a gente precisa separar os problemas, né? Uma coisa é a oferta no país, né? E não tem motivo para a gente ter receio com relação ao suprimento de diesel S10 no país, porque, como a gente mencionou, né? Você mencionou no início aí da conversa, você tem a produção nacional, você tem a importação e tem os estoques. A questão é que hoje, com essa perspectiva ou essa sensação de escassez do produto, está havendo uma sobreoferta, uma sobredemanda, ou seja, a demanda em alguns pontos do país cresceu muito rapidamente, principalmente porque as pessoas vão aos postos, né, tentando abastecer numa expectativa de que vai faltar o produto. Quando você cria essa sobredemanda, né, num período muito curto, as distribuidoras não conseguem reagir a isso, né? Você não consegue movimentar o produto tão rápido que garanta o suprimento regular em todos os locais do país. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental, né? Então você tem, né, regiões distantes onde você não abastece frequentemente aquelas regiões. Então, na medida que você tem uma sobredemanda, né, um consumo acima do normal em determinadas localidades, que não tem essa logística frequente, você acaba gerando faltas pontuais. É isso que a gente está sentindo hoje. E isso dá a sensação, né, de um efeito generalizado no país. Mas, na verdade, é porque o país é muito grande, né? A gente tem regiões distantes no Rio Grande do Sul, no norte do país, no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, toda vez que falta produto nesses locais, cria-se uma sensação de falta de produto que reforça essa sobredemanda. Então, você entra numa espiral negativa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O momento agora é de reforçar a disponibilidade de produto no país, né? Não existe falta de produto de S10 no país hoje. E as pessoas, na medida que entenderem isso, essa sobredemanda arrefece e a gente evita esse problema que a gente está tendo hoje. Agora, Marcos, pensando em relação a preço nesse momento, né? Porque a gente tem uma disparidade ainda muito grande em níveis historicamente assim altos. E aí eu quero entender o quanto que isso realmente é ou não preocupante do ponto de vista dos importadores nesse momento, a gente ter na prática um preço doméstico tão abaixo do internacional. Sabemos que para a Petrobras a formação de preço ela não é mais baseada já há um tempo somente nessa questão da paridade internacional. Nós temos uma dependência de entre 20% a 30% da importação de combustível para poder dar conta da demanda interna. Então, até que ponto isso passa a desestimular importadores e pode virar realmente um problema? Já estamos nesse estágio? Infelizmente, a gente já está nesse estágio, né? A expectativa é que em março a gente feche com 30% a menos da importação regular no país. O que que significa isso? Que parte desse estoque que a gente tem vai ser consumido nesse próprio mês, né? E isso está acontecendo exatamente por conta desse desestímulo à importação.
seja, o que a gente precisa hoje é de medidas que facilitem a importação no país, que permitam que esse gap que a gente tem que hoje, né, fala-se de 25%, mas hoje ele é de 29%, né, devido ao aumento da demanda que a gente tem. Então, esse gap precisa ser suprido com produto importado, né? Nós não temos capacidade nas refinarias nacionais de atender isso. E se a gente não conseguir estimular essa importação com medidas específicas para isso, você pode efetivamente, ao longo do tempo, consumir esse estoque que a gente tem, que hoje a gente estima aí entre 40 e 50 dias. Esse número é um número que a ANP tem, mas ela não publica isso. Então, a gente faz uma estimativa pela produção, pelo consumo e consegue chegar nessa expectativa de estoque de S10, né? Então, isso em relação à importação, ou seja, se a importação acabar hoje, né, nós não importarmos nada, a gente teria pelo menos cerca de 40 a 50 dias aí de estoque para consumir. Mas parte desse estoque, como eu falei, já está sendo consumido em março. Então a gente precisa realmente tomar um certo cuidado com isso, para não gerar um cenário que realmente venha a ser de desabastecimento ao longo do tempo. Vocês falam também, no levantamento feito, de uma falta grave, de uma falha grave em relação à comunicação nesse momento, né? Essa falha de comunicação está mais atrelada a governo, a ANP, a Petrobras, ou é tudo junto nesse momento? E na sua avaliação, esse ruído agrava artificialmente essa demanda, criando essa corrida por um produto que não existiria se não houvesse esse ruído, Marcos? Por quê? Que ruído é esse exatamente? Que falha é essa? Na medida que você faz essa comunicação, né? A Petrobras vem à televisão dizer que está operando a mais de 100% da capacidade, né? A ANP coloca um sobreaviso, né, dizendo que precisa monitorar mais de perto os estoques no país. Na medida que você coloca esse tipo de informação no mercado, você gera incerteza, certo? Ou seja, existe uma preocupação muito forte com o abastecimento. Na medida que você passa isso para o mercado e não tranquiliza o mercado, dizendo que nós temos estoques, nós temos produção nacional, né? O período em que a gente pode suportar essa crise é bastante longo. Nós estamos falando aí, se a gente mantiver as importações, a gente pode suportar indefinidamente essa crise. Então, o tipo de mensagem que tem que ser passada para o mercado é uma mensagem de tranquilidade, de que o país tem formas de evitar essa crise de abastecimento. Na medida que essa comunicação é feita de outra forma, né, por exemplo, com falas, nós vamos voltar a reestatizar refinarias, temos que estatizar distribuidoras, ou seja, você vai por um caminho que gera muita incerteza, né? Incerteza com relação ao que se espera do país. E isso não é uma realidade na prática, né? O ruim de tudo isso é esse ponto, é que, na realidade, nós temos produto no país, nós temos importação suficiente com estoques para suportar um tempo de crise. E isso precisa ser passado de uma maneira comedida e clara para a sociedade, de maneira que você não crie essa sobredemanda, né? Porque, naturalmente, você acaba tendo essa sensação de escassez, como eu mencionei, por outros efeitos, né? E isso estimula essa incerteza, e na medida que você cria essa comunicação negativa, essa incerteza aumenta e você realimenta o problema. Então, lidar com a crise através de mecanismos corretos de comunicação ajuda a reduzir o problema, né? E a gente não está vendo essa coordenação hoje entre os órgãos públicos, né? Para que isso possa ser, né, seja colocado uma visão clara sobre o que realmente são os limites que a gente tem hoje, né? Acho que Marcos, esse é um ponto essencial. para a gente amarrar aqui o nosso papo, a gente não tem uma clareza, nenhum prazo, né, para que a gente tenha uma normalidade do Estreito de Hormuz. Então, pensando numa linha do tempo, para quem está nos assistindo agora, se Hormuz continuar fechado por muito mais tempo,
O que poderia mudar em 30, 60 e 90 dias? A gente teria primeiro impacto de preço, depois uma disputa logística, depois aí sim estamos falando de escassez, ou é um risco sistêmico daqui para frente, dada a situação ainda incerta do Estreito de Hormuz? É. Bom, essa questão da crise se prolongar, ela afeta o mundo de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, países que têm estoques de petróleo, que dependem de estoques de petróleo, a Europa, por exemplo, ela está preparada para suportar 90 dias de interrupção, né? E essa interrupção já começou há 25 dias, né? A Índia, por exemplo, está preparada para suportar 60 dias de interrupção, né? A China, 110, 120 dias de interrupção. Então, todos os países têm um limite, né? Na forma que a gente está hoje, né, com essa redução que a gente está observando de cerca de 30% na importação de diesel no Brasil, nós teríamos aí, em estimativa, né, um horizonte aí de 120 dias, por exemplo, ou até 150 dias de horizonte, dependendo do quanto a gente consegue manter essa importação. Então, essa crise, ela tem um limite para todos. Acho que isso é algo que precisa ficar claro. Ou seja, ela não é uma crise que pode continuar indefinidamente, né? Essa mobilização que a gente vê, né, de países agora querendo ajudar os Estados Unidos a liberar a passagem de produto no Estreito de Hormuz, não é à toa, né? É uma pressão que existe e ela é real. E quanto antes a gente entender isso no Brasil, né, que a gente também tem um limite, né, e seria, por exemplo, bastante importante a ANP dar claridade sobre esse volume de estoque, né? Nós não recebemos nenhuma informação da ANP sobre o volume de estoque de S10 que existe hoje no país, e ela tem essa informação. Então, a gente precisa ter claridade sobre quais são os nossos limites, e a partir daí tomar as medidas que permitam a gente alongar o uso dos nossos estoques. E a principal medida para isso é garantir que a importação seja feita. O Brasil tem que estimular a importação e precisa trazer esse produto de maneira a compensar o gap que a gente tem regularmente, né? A gente não deveria ter interrupções de importação, a gente não deveria ter redução de importação, e estimular a importação significa competir com outros países, como eu mencionei, da Europa, né, da Ásia, que estão querendo importar produto também. Ou mesmo na América Latina, que depende muito de produto de óleo diesel, por exemplo, importado. Então, estamos numa competição mundial, Uhum, né? O Brasil precisa entender isso. Na uhum. medida que a gente for bem nessa competição pelo produto, que significa facilitar a importação, é o que efetivamente vai garantir que a gente não tenha os efeitos, que seriam os piores efeitos dessa crise, que é efetivamente a falta Perfeito. de produto no país. Perfeito. Marcos, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Marcos Delia, que é sócio da LED Consultoria. Sempre bem-vindo por aqui, meu querido. Uma boa terça-feira para você. Até uma próxima. Bom dia, até a Até próxima. mais.